Olha, se segura, porque se eu pudesse dar um nome para esse vídeo, seria criatividade. Hoje eu vou te mostrar como que você pode fazer para deixar o seu projeto muito mais criativo e interativo ao mesmo tempo. Vamos lá, vou te mostrar como que faz para criar esse efeito aqui, ó, de ativar e desativar um estilo dentro da sua página usando, né, o WordPress e o Elementor. Você vai conseguir aí criar do absoluto zero esse estilo dark e depois você vai conseguir aplicar um botão que desativa esse estilo. Você aprendendo a lógica desse exemplo aqui, você vai conseguir criar inúmeras situações nos seus projetos. Quer aprender como fazer isso do absoluto zero? Então vem pro vídeo. Agora eu tenho um recado muito especial para você que me acompanha aqui no canal. Se você já é inscrito, já deixa seu like. E se você ainda não é inscrito, venha, se inscreva no canal, deixa seu like. E eu tenho um convite muito especial para você que quer apoiar aqui os meus conteúdos, quer ver mais conteúdos exclusivos, né? Eu te convido a fazer parte aqui, ó, do meu clube de membros, né? Então, você entrando aqui para o meu clube de membros, você vai ter acesso a esse arquivo aqui, ó, que eu vou exportar junto com o arquivo de JavaScript, o arquivo CSS e outros conteúdos que eu tenho espalhado aqui pelo canal. Então, eu vou deixar tudo lá pronto para você baixar, não perca tempo, venha, eu vou ficar muito agradecido por você apoiar o canal aqui e me ajudar a manter a criação desses conteúdos exclusivos. Agora, bora pro tutorial. Muito bem, então vamos começar aqui criando, né, a nossa sessão. Então, para esse tutorial funcionar, você vai precisar ter o Elementor na sua versão Pro. Então, eu vou entrar aqui em modelos, eu vou vir em modelos salvos, e aí eu vou criar um novo modelo. Eu vou vir aqui em cima, adicionar modelo, eu quero uma seção, e aí eu vou colocar o nome aqui, e eu vou colocar o nome dessa seção que eu vou criar, eu vou colocar o nome de ferramentas, não, serviços, né? Serviços. Perfeito. Agora, vou iniciar a criação desse modelo aqui. Muito bem, agora eu vou começar adicionando aqui um container. Perfeito. E esse container aqui, eu vou colocar um espaçamento interno nele de 40 pixels na parte de cima e na parte de baixo. Pronto. Só para dar uma espaçada, nada demais. E eu vou adicionar um novo container. E as coisas vão ficar dentro desse container interno aqui. Então, esse container interno, a primeira coisa que eu vou fazer nele vai ser colocar no sentido linha. Eu vou colocar no sentido envolver, certo? Fred, por que você está fazendo isso? Porque eu vou colocar um item em cima do outro para ir quebrando. O jeito mais simples e prático, certo? Você pode fazer de outras maneiras, mas essa estrutura aqui vai ficar bem legal. Bom, vamos estilizar aqui o plano de fundo. Eu vou colocar um plano de fundo, um cinza. Não vai ser preto 100%. Agora aqui na borda eu vou colocar 15 pixels de arredondamento na borda, certo? Vou colocar agora dentro um espaçamento de 32. Perfeito. Agora, vou adicionar aqui uma caixa de ícone. Vamos colocar aqui e eu já vou excluindo esse ícone. No título, eu vou colocar conheça nossas áreas de atuação. Perfeito. Então, esse aqui é o meu título. Eu vou só justificar aqui. Vou colocar aqui uma corzinha para a gente pelo menos enxergar. Muito bem. Agora, eu vou trabalhar aqui a questão da tipografia. Eu vou usar a Instrument Sans. Nesse primeiro título aqui eu vou colocar 18. E no segundo eu vou colocar aqui 36. Eu gosto de trabalhar sempre com esses números múltiplos de 8, certo? Ok.
Vou voltar aqui ó, em conteúdo e vou mudar a tag HTML do título para spam. Simplesmente para poder deixar mais justo aqui, mais próximos. A caixa aqui, o espaçamento eu vou zerar. Aqui em conteúdo eu volto aqui e eu vou colocar 1. Aqui embaixo eu também vou colocar 1. Ó, ficou já bem próximo aqui. E vou aumentar o peso desse segundo título aqui. Que na verdade nem é um título, né? É uma descrição. Só que eu uso como se fosse um título, certo? Isso aqui é um atalho muito interessante que evita com que eu use dois títulos, né? Duas ferramentas de título. Eu uso somente uma aqui com esse widget do Elementor. Perfeito. Vou mudar aqui no ao passar o mouse, né? Para que fique somente aqui o branco. E esse texto em cima, eu vou deixar ele um pouquinho mais fino. Pronto. Eu tenho aqui o meu título da seção. Agora eu vou adicionar as caixas de serviços aqui, né? De áreas de atuação. Na verdade, eu vou adicionar somente uma e depois vou duplicando ela. O tamanho dela, a princípio, é 30. Ah, um detalhe. Esse título aqui, eu preciso colocar ele como 100% para que ele ocupe todo o espaço e essa caixa de ícone venha para baixo. Essa caixa de ícone aqui interna, né? Não é bem uma caixa de ícone, é um container, mas eu vou usar como se fosse. Ela tem 30%, então eu vou adicionar mais aqui e aí quando chegar aqui ela vai quebrar. E aí eu consigo manter os elementos um ao lado do outro. Presta bem atenção nisso. Bom, aqui eu já vou colocar no sentido coluna, alinhado de cima para baixo e à esquerda. Perfeito. Aqui em estilo, eu vou adicionar aqui uma cor de fundo. Vou pegar a mesma cor do container Py aqui, só que vou clarear um pouquinho mais, ó. Tudo bem discreto, ó. Bem discreto. Aqui em borda, eu vou colocar 10. Perfeito. E aqui eu vou colocar 24. Pronto, um espaçamento interno. Ó. Muito bem. Agora eu vou adicionar, vou até copiar esse aqui, vou colocar aqui dentro, ó. Um título e um subtítulo. E eu vou apenas diminuir. Esse aqui eu vou colocar 16 e esse aqui eu vou baixar para 24. Pronto, ó. Agora, aqui nesse texto de cima, eu primeiro vou manter, depois a gente vem mudando aqui a questão das cores, né? Tenho aqui mais esse texto aqui, vou colocar aqui branquinho para poder enxergar, Instrument Sans 16. Pronto, essa aqui é a minha primeira caixa de serviço. Ótimo. Agora aqui eu vou colocar uma margem inferior de 20 para poder espaçar um pouquinho. E ó, tenho aqui a minha caixa principal com um título, um container que vai simular uma caixa, certo? De ícone. Então eu tenho aqui o título, a descrição. E agora eu vou customizar, vou só adicionar uma corzinha aqui, porque tudo branco e preto tá meio estranho, né? Não ficou legal. Então eu vou colocar um dourado aqui. Bem discreto, bem discreto. Perfeito. E vou adicionar aqui também. Pronto, ó. Eu tenho aqui, esqueci de colocar aqui ao passar o mouse. E aqui também. Então eu estou editando aqui na aba estilo, as cores, tipografia e tudo mais, certo? E questões de espaçamento a gente edita nessa terceira aba, que é a aba avançada. Muito bem, agora que eu tenho aqui os elementos, né? Eu vou começar a criação do outro elemento que fica aqui em cima. Então eu vou precisar vir aqui, ó, e como não existe um elemento para isso, eu vou criar com HTML. Então coloquei aqui, ó, e eu já coloco o tamanho dele personalizado, aliás, personalizado não, 100%, que é para ficar aqui em cima mesmo, certo? E aí
eu vou criar uma tag HTML, né? Div class. Pronto. E dentro eu vou colocar uma tag href com a regra, né, de rule, né? Opa. Ok, fechou aqui. Button. Perfeito. Então, dessa forma aqui, eu já estou inserindo aqui o meu elemento, que vai ser o botãozinho, né, de toggle, onde eu clico, muda a cor e eu clico de volta, volta às cores originais. Então, eu vou colocar aqui o nome, box ativa, certo? E aí, eu já tenho uma classe, agora eu vou precisar customizar isso aqui. Então, eu já vou copiar aqui. Vou trabalhar bastante aqui, ó, com o CSS. Então, vamos começar. Primeira coisa, selector, box ativa. Então, eu já estou me referenciando ao Elementor, que eu estou querendo customizar esse widget HTML e dentro dele eu tenho uma div chamada box ativa, né, que tem a classe box ativa. Então, eu vou customizar isso aqui. Primeira coisa, position, né? Relative, display flex, width 70 pixels, que é o tamanho, altura 35 pixels, metade. Agora, o background, eu vou colocar um cinza um pouquinho mais claro que esse, certo? Então, para isso, eu vou usar um atalho aqui, só para pegar a cor mesmo, ó, pegou. Só que aí eu venho aqui, ó, e diminuo um pouquinho. Pronto. Vou zerar aqui novamente, volto aqui e colo. Ó, já consegui. Muito bem, border radius 50%, 50% não, 50 pixels. Ok, já tenho aqui o arredondamento certinho. E por enquanto é isso. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Copio aqui e coloco a tag A, onde eu vou começar a customizar o botãozinho. Então, o botãozinho ele vai ser position absolute, display flex. Ok. Agora, ele vai ter um tamanho para ficar redondo de 35 por 35, ou seja, vai ficar metade do tamanho no que se refere à largura e o tamanho exato no que se refere à altura. Perfeito. Background aqui, branquinho. E o border radius, a mesma coisa. Então, vou copiar e colar aqui. Pronto. Eu já tenho aqui o botãozinho toggle e o espaçozinho interno. Esse espaçozinho interno aqui, se eu quiser escurecer um pouquinho mais, eu acho que vai ficar legal. Porque está muito diferente. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Perfeito. Quer ver? Ó. Discretinho e já está visível. Muito bem. Agora, eu tenho aqui o meu elemento que vai acionar a troca das cores, certo? Eu tenho aqui o meu título, eu tenho aqui a minha caixa de área de atuação. Agora eu vou precisar começar a identificar cada um desses itens, né? Colocar uma classe em cada um deles, porque eu vou precisar customizar eles através do CSS. E esse aqui, que é o botãozinho ativa, né? O box ativa, ele já está com a classe, né? Então, eu já tenho aqui uma classe box ativa e esse botãozinho interno é o A aqui, certo? Agora, eu vou começar a customizar e colocar estilos em cada um desses itens. E para isso, eu vou precisar colocar uma classe em cada um deles.
Muito bem, seguindo adiante aqui seguindo uma lógica para poder colocar o nome o mais intuitivo possível, eu vou pegar aqui, ó, o título aqui, eu venho na aba avançado e aqui em classe CSS eu vou colocar box título, que é uma caixa, né, um box com o título. Perfeito. Aqui embaixo eu tenho o box, né, atuação. Então, eu já selecionei ele aqui, venho na aba avançado, classe, box, atuação. Perfeito. Dentro do box atuação, eu tenho o título. Então, eu venho aqui em avançado, classe, e vou colocar o nome de título. E aqui dentro eu tenho um texto descritivo. Então, eu vou aproveitar esse nome, eu venho aqui em avançado, classe, texto, descrição. Então, se você está seguindo o tutorial à risca, né, e não quer que nada fique falhando ou sem funcionar, coloca o mesmo nome, vai colocando o mesmo nome aqui, que eu tenho certeza que não vai ter erro, certo? Ou então já pega o código todo pronto, lá dentro do clube de membros, que eu vou disponibilizar o código JavaScript, eu vou disponibilizar o CSS, o exemplo aqui, eu vou exportar ele dentro do Elementor para você já importar, então vai ficar bem fácil para você aplicar e replicar aí nos seus projetos. Muito bem, então agora eu já fiz o quê? Eu coloquei todas as identificações. O texto aqui já tem a classe CSS, o título aqui já tem a classe CSS título, a caixa aqui de título, né, o box título, eu já coloquei também uma classe e o botãozinho aqui, ele já está também com a sua classe CSS aí toda definida. Muito bem, agora o próximo detalhe é aqui, ó, o container principal. Como eu vou tratar de customizar ele também, então eu vou precisar colocar aqui uma classe para ele. Então eu vou colocar o container atuação. Pronto, então eu tenho o container atuação, eu tenho aqui o box ativa, né, que já tá aqui com a classe. Eu tenho aqui o box título, box atuação e o texto descrição. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a customizar essa opção aqui, né, do box ativa. E todo o CSS JavaScript vai ser colocado nessa ferramenta. O JavaScript eu vou colocar aqui embaixo e o CSS eu vou continuar colocando aqui. Então, já tenho aqui o box ativa, certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou copiar ele. Posso copiar isso aqui tudo, depois eu vou só excluindo. E o box ativo eu vou adicionar uma classe chamada on, que é tipo ligado, né? Eu posso apagar tudo isso aqui, ó. E manter somente o background aqui, só que eu vou colocar um tom de verde. Por que eu apaguei tudo aquilo? Porque quando tiver essa classe aqui, ele vai continuar da mesma forma, pegando todas essas configurações, somente o background que vai ser diferente. Então, para alterar, eu vou aproveitar daquele recurso, né, que eu fiz aqui de pegar uma cor, ó, e vou escolher um tom de verde aqui. Tom de verde bem tranquilo, ó, isso aqui tá legal, pronto. Ok. Colo aqui. E agora, para ver se está funcionando, eu venho aqui, ó, e adiciono uma classe e eu digito on. Ó, ficou verdinho, certo? Só que é mais interessante manter ele branquinho e colocar o fundo verdinho, né? Acho que vai chamar mais a atenção. Então, eu vou tirar essa classe aqui. Vamos fechar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar. Então, eu vou colocar a classe aqui, ó. Então, agora eu vou precisar usar um parâmetro CSS muito interessante, um seletor CSS chamado Has.
E aí eu coloco aqui, ó, entre parênteses, o A. E agora eu estou falando que esse fundinho aqui, em vez de cinza clarinho, é ele que vai ficar verde quando o link tiver a classe on. Veja só, classe on. O fundo ficou verdinho. Então, quando esse link receber a classe on, o fundo vai ficar verdinho. Só que tem um detalhe. Quando esse link tiver a classe on, ele não vai ficar ali, né, posicionado daquele lado. Ele vai ficar posicionado do outro lado. Então, eu vou voltar aqui, ó, no box ativa e eu vou definir aqui, ó, um posicionamento para ele, onde eu vou colocar ele com top 0 e left 0. Agora, quando ele tiver com a classe on, ele vai ficar com topo 0, right 0 e left alto. Pronto. Mudou, certo? Vamos lá, vamos recapitular. Coloquei aqui box ativa, que é a ferramentinha aqui. Eu coloquei posição relativa, display flex, o tamanho no comprimento 70 pixels, a altura de 35 pixels e o background cinza clarinho, certo? E arredondei as bordas, coloquei 50 pixels. Coloquei o link que está dentro do box ativa, né? Esse link aqui, ó, que é a bolinha. Coloquei aqui. Ela tem a configuração de posição absoluta, display flex, tamanho e altura 35 pixels. Arredondei ambos para que tudo fique redondinho, né? Posicionei no topo e totalmente à esquerda. E o background é branco. Bom, quando eu colocar a classe on, que é uma classe que eu designei como sendo a classe ligado, né, para ativar, essa bolinha ela vai mudar de posição, ela vai para a extrema esquerda, aliás, da esquerda para a extrema direita, e eu preciso falar que o left ele vai ser, né, dissipado, ele não vai existir. Então, em vez de 0, ele vai ser alto. Bom, e aí eu tenho esse seletor especial, que é o has, né, o as. O que é o has? Ele faz o seguinte, ele está simplesmente falando para o navegador que quando encontrar dentro do box ativa um link que tem uma classe on, o box ativa vai alterar o seu background, ou seja, eu vou fazer uma configuração no elemento pai com base na existência de algum elemento filho que tenha essa configuração aqui, no caso, a classe on. Então, é muito importante que você entenda isso, porque o pulo do gato vai ser esse. A gente vai usar essa configuração aqui, ó, para customizar a troca de todas as cores de tudo, de praticamente tudo aqui, certo? Então, é muito importante que você compreenda que esse seletor avançado aqui vai nos ajudar a encontrar, com base nessa condição aqui, né, toda classe de link, qualquer link que tiver on dentro do box ativa, aí a gente vai trocar a cor de uma gama de coisas aqui. Então, sempre quando o box ativa estiver ligado, vai ser a hora de trocar tudo. E como que eu vou fazer essa troca? Vai ser através do JavaScript. Então, agora eu vou pegar um JavaScript aqui que eu tenho para poder fazer funcionar. Então, eu vou pegar ele aqui, vou copiar e vou explicar para você. Ó, vou colocar aqui embaixo esse JavaScript prontinho. E aqui eu posso remover essa classe, porque ela vai ser adicionada automaticamente com o JavaScript. Então aqui, vou resumir, né? Esse JavaScript, ele está acionando o elemento DOM aqui, ele está definindo uma constante de link, que é o link que está dentro do box ativa. Ó, ele está definindo essa constante aqui.
E ele está falando que vai adicionar um evento através do clique, onde quando eu clicar nesse link que está dentro do box ativa, ele vai adicionar uma classe chamada on. E quando eu clicar de novo, ele vai remover. Então vai ficar essa funcionalidade de clica, né, para ativar e clica para desativar, certo? Então vou vir aqui, vou publicar isso aqui. Vamos ver como que está até o momento, como que está se comportando aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele ativou. Se eu clicar, ele voltou. Isso só é possível porque a gente está usando o JavaScript, ó. Dá uma olhadinha. Eu vou inspecionar agora e, ó, aqui eu tenho o box ativa, ó. Tem o box ativa aqui e eu tenho o elemento A com a classe vazia. Quando eu clicar, ó, a classe tem a denominação on. Então, agora o link tem uma classe on. Quando eu clicar de novo, a classe on sai. Então, com base nisso, eu consigo ativar e desativar várias coisas, várias estilizações CSS. E agora é que a coisa vai ficar interessante, porque com base nisso, eu tenho uma gama de possibilidades. A criatividade é o limite aí. Eu posso criar muita coisa para poder customizar com base nesse clicar e clicar de novo, né, para ativar e desativar. Então, com base nisso agora, é que eu vou trocar a cor desse fundo, trocar a cor dos títulos, dos textos, da caixa, para poder deixar esse layout muito mais interessante. Vamos lá, vem que eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer agora essa segunda etapa. Muito bem, de volta aqui. Agora é a hora da gente começar a customizar esse CSS para fazer toda a estilização aqui na hora de trocar, né, o status aqui do botãozinho. Bom, eu vou continuando aqui, adicionando o CSS aqui dentro, certo? E agora eu vou colocar aqui, eu vou colocar troca, né? Eu vou só fazer essa configuração aqui, só para eu identificar aonde que vai acontecer aqui, né, as configurações para troca, né? Quando eu clicar ali, vai trocar cor, trocar tudo mais, né? Então, vamos lá. Bom, para começar, eu vou começar trocando a cor de fundo aqui do container principal. E para isso, eu vou precisar pegar essa classe aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui, ó, para o botãozinho, vou vir aqui e já vou adicionar, ó. Container atuação. Por que que eu não estou colocando o selector aqui? Porque eu não estou no elemento container. Eu estou dentro do CSS personalizado da ferramenta HTML. Então, por isso que eu não posso usar selector, certo? Bom, vou usar o selector aqui. E agora eu vou usar isso aqui, ó, a ferramenta Has. Vou copiar, ó. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou te explicar. Pô, Fred, o que você fez? Simples. Eu estou agora usando o mesmo recurso que eu usei aqui, só que no container atuação. Então, eu quero dizer que o CSS que eu colocar aqui, por exemplo, background, vou colocar essa cor bem mais clara, né? Vai trocar do cinza escuro para um cinza claro. Quando tiver um box ativa e o link estiver com a classe on. A gente já sabe que essa classe on só vai aparecer quando eu clicar aqui. Então, quando eu clicar aqui, vai dar, né, como certo essa condição e aí o container atuação vai mudar a cor. Vamos ver se funcionou? Vou publicar aqui. Vou vir aqui, ó. E agora, quando eu clicar, ó, não funcionou. Então, alguma coisa ficou falhando. Então, vamos ver aqui. Container, atuação. Tá certo aqui no caso. Box, ativa, certo? E o link aqui, deixa eu ver se está tudo aqui. Box, ativa, certo? Desse aqui, box, ativa. E o link aqui on. Então, quando estiver funcionando, vamos colocar uma tag importante aqui, porque aí a gente vai ter certeza que vai haver a troca. Agora eu vou publicar aqui.
Vamos dar uma olhadinha. Pronto. Agora funcionou. Por que que funcionou? Porque eu adicionei a tag important. O important, ele vai sobrescrever, porque antes estava definido, né? Esse container, ele já estava aqui, ó, com uma cor definida. Então, quando eu coloco o important, aquela configuração HTML que eu coloquei aqui, ela tem prioridade porque eu coloquei o important, certo? E com isso, funcionou, ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que para os outros elementos. Veja que tá tudo com um contraste ruim, né? O título aqui tá com contraste ruim, a caixa aqui ficou com muito contraste, então não tá legal. A gente precisa deixar agora combinando. Então, eu vou usar essa base aqui para fazer praticamente tudo. Então, eu posso copiar isso aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou tirar isso aqui. E esse container aqui, eu posso manter dessa forma aqui, certo? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar os itens. Esse box aqui, ó, box título, eu vou copiar. E é o primeiro que eu vou colocar, ó. Eu já posso colocar aqui, ó. Box título, né? Muito bem. Esse box título, ele tem, primeiramente, um span, né? E esse título aqui que é um P. Então, eu já posso vir aqui no CSS, ó, box título, span, copio isso aqui, eu coloco agora o P. Fred, o que você está fazendo? Eu já estou nomeando aqui, ó. E agora eu vou colocar uma cor diferente para cada um desses itens. Muito bem. Agora eu vou vir aqui. Vou colocar essa cor no título em cima e essa cor, que é um cinza mais escuro, nesse texto aqui. Vou deixar os dois próximos aqui, vou publicar para atualizar. Vamos ver como é que ficou. Quando eu trocar, ó, já ficou bem melhor. Agora eu tenho um contraste real aqui, que ficou bem melhor. Muito bem. Agora eu vou continuar aqui. O próximo item é essa caixa, certo? E essa caixa aqui, ó, é box atuação. Então, eu vou voltar aqui para o meu switchzinho aqui. Vou vir aqui, ó, box atuação, e eu vou pegar aqui, ó. Pronto. Lembrando da lógica, certo? Quando o container, que é esse aqui, o principal, tiver um box ativa e o link dele estiver com a classe on, que é esse aqui, quando ele estiver verdinho, depois que eu cliquei, o box atuação, esse aqui, ele vai receber uma outra cor. Então, aí eu já vou vir aqui, ó. Eu vou adicionar um background aqui. DDD. Só que esse DDD aqui, ele vai ficar muito claro. Então, eu vou adicionar um pouquinho ou mais claro ou mais escuro. Então, eu vou colocar aqui só para eu ver. Eu vou adicionar um pouquinho mais claro. Pronto. Pronto. Um pouquinho mais claro. Ok. Agora eu vou copiar e vou colocar aqui. Deixa eu organizar. Eu vou colocar aqui para colocar o título, certo? Que é a mesma coisa que eu tinha feito, né? Ó. Esse título aqui eu tenho um spam. E eu tenho um P. Então, eu tenho aqui um título spam e um P.
O título spam é essa mesma cor. Então, vou copiar aqui, ó. Ok. E o P eu posso colocar na mesma cor também. Ok. E aí, esse texto embaixo, eu também posso usar a mesma cor do título aqui, que é um cinza mais escuro. Então, eu posso só colocar aqui, ó, vírgula. Copio isso aqui tudo. E aí, eu pego a classe desse título, desse texto. Pronto, ó. Coloco a classe aqui. Texto, descrição. Então, esses dois itens aqui, o título embaixo e o texto descritivo, vai ficar nesse cinza mais escuro. Esse spam, que é esse títulozinho aqui, vai ficar dourado igual esse aqui. E o box de atuação, a cor de fundo dele vai ser um pouquinho mais clara que a cor de fundo desse container principal aqui depois da troca. Então, vamos publicar e vamos ver como é que ficou. Ó, eu venho aqui e está pronto aí o nosso container com áreas de atuação com a ferramentinha de troca. E agora, para finalizar, é só a gente duplicar essa caixa aqui, ó, para adicionar mais serviços. Então, eu posso vir aqui, ó, duplicar, 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 duplicar e mais uma vez. E para que ela fique, né, encaixando até aqui certinho, eu vou precisar fazer o quê? Em todos, eu vou usar essa opção aqui, ó, crescer. Então, eu venho aqui, avançado, crescer. Avançado, crescer. Avançado, crescer, avançado, crescer e, por fim, avançado, crescer. Vou publicar. Vamos voltar aqui na página principal. E olha, eu tenho uma seção de áreas de atuações, né? Ou serviços, né? Áreas de atuação. E aí eu tenho a possibilidade de deixar ela mais interativa, mais criativa. Eu usei, como eu disse, esse exemplo para aplicar essa ferramentinha aqui de troca de cores, certo? Só que você pode fazer isso aqui para o site inteiro. Você pode colocar uma imagem de fundo, você pode mudar o tamanho aqui de algum elemento, trocar a fonte, enfim, N possibilidades. O que eu quero que você entenda é que com essa ferramenta você pode adicionar uma camada a mais de interatividade e criatividade no seu projeto e com certeza esse projeto é muito mais interessante e lucrativo caso não tenha essa ferramenta. Então vale muito a pena você memorizar isso aqui, aprender a lógica, certo? Não é difícil, o JavaScript está aqui e o CSS está aqui. É só seguir o passo a passo do jeito que eu falei, vai pausando o vídeo. E se você quiser tudo isso aqui pronto, como eu disse também, o link está aqui na descrição, eu vou deixar tudo isso disponível lá no meu clube de membros. Então, entra lá, se inscreva, apoie o canal, isso vai me ajudar bastante a gerar novos conteúdos. Eu acredito que essa ferramenta aqui vai te dar muitas ideias para muito mais coisa, e sendo que eu só usei para isso aqui, dá para fazer muito mais coisa, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Tchau!